Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista em Direito Previdenciário aqui na Engrácio. Até 28 de abril de 1995, existem profissões, atividades que elas tinham um reconhecimento de que quem estava exercendo aquela atividade estava se expondo a condições prejudiciais à saúde ou estava se expondo a um risco à sua integridade física. E, por ter essa presunção de que existia um risco, essas profissões, elas eram reconhecidas como atividades especiais. Comprovou que exercia a atividade, então isso vai entrar como um tempo de atividade especial. A partir desta data, a gente deixou de ter essa possibilidade de enquadramento por categoria profissional. De 29 de abril de 95 até a data da nossa reforma, é necessário comprovar a exposição ou à insalubridade ou à periculosidade. Você precisa daí comprovar as condições especiais de trabalho. O tempo de atividade especial, ele precisa ser comprovado, seja comprovar a profissão, que aí isso pode ser feito por carteira de trabalho, ou se não, por um PPP, para quem não sabe, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Depois de 95, o principal documento é esse PPP. Ele é um documento que traz todas as informações relativas ao seu período de trabalho. Então, quais eram as suas funções, quais atividades você desempenhava, a quais agentes você estava exposto no seu ambiente de trabalho. Ele passou a ser obrigatório a partir de 2004, porque ao longo dos anos nós tivemos também vários tipos de documentos, vários formulários que eram usados. Hoje, se você vai solicitar um PPP em uma empresa ou um documento em uma empresa, por mais que seja de antes de 2004, provavelmente o formulário que eles vão te entregar é o formulário PPP. Outro documento que é muito comum é o LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Esse laudo toda empresa tem que ter. Por quê? Porque o laudo técnico é o documento que é usado como base para preencher o PPP dos funcionários. Só que, na prática, a maioria esmagadora das empresas não fornece esse laudo para os empregados. Só vou apresentar o laudo dentro do processo judicial. A maioria das empresas dá esse retorno. Por que que um laudo ele pode ser importante se o PPP ele é construído, né? Ele é preenchido em cima do laudo? Porque tem muitas vezes que você trabalhou em atividade especial, você ficou exposto a ruído, a agentes químicos, e aí quando você solicitou o PPP da empresa, veio que não tinha exposição a agentes nocivos, ou então o documento trouxe a informação de que você tinha lá uma exposição a um ruído muito baixo. E aquilo nitidamente não bate com a realidade do que você viveu. Aí o laudo é muito importante. Por quê? Peraí, a gente tem que confirmar se isso está de acordo com o que está no laudo ou não, porque está muito divergente de como foi a realidade. Eu trabalhei lá 20 anos em uma empresa com ruído excessivo. O ruído foi tão alto que eu tive perda auditiva ao longo dos anos. Tem lá as audiometrias comprovando, né, a redução da audição ao longo dos anos. E aí o laudo ele é muito importante para conseguir verificar essas informações. A empresa não tem mais laudo, não tem laudo da época. Existem outros meios? Existem. Existe possibilidade de tentar uma perícia na empresa ou até mesmo uma perícia em uma empresa que seja semelhante, que seja similar. Testemunha pode ajudar a comprovar a atividade especial? Pode, mas ela pode ajudar a comprovar, ela não é suficiente para que apenas uma testemunha comprove. Prova exclusivamente por testemunha não é válida. Precisa sempre ter um início de prova material. Um início de prova que pelo menos algum documento ali que traga um indício de uma possibilidade de uma atividade especial. E aí as testemunhas vêm para complementar. Então, o que eu preciso que vocês tenham em mente, que a primeira coisa é
ter esses documentos em mãos. Eu sei que a realidade não é essa, porque tem muita empresa que não fornece, daí a empresa fecha e você não consegue mais contato, não acha o síndico da massa falida, não encontra sócios, e aí as possibilidades elas vão ficando reduzidas. Claro, tem muitas situações que vocês vão precisar, né, contar com a ajuda de um advogado, uma advogada para buscar essa documentação, mas se é uma empresa que está aberta, né, uma empresa que você tem contato, é muito tranquilo, solicita esse PPP e aí já vai com esse documento para uma consulta com um advogado especialista que você vai, né, buscar para ver os seus direitos. A gente só consegue entender realmente um cenário, tá? Sabendo quais foram as condições e até mesmo entendendo se o documento está bom ou não. O PPP é um documento que é direito do trabalhador, então sim, você pode solicitar esse PPP. Agora, se o PPP vai te ajudar, aí é outra história. Porque pode ser que o PPP venha incompleto, pode ser que ele não preencha os requisitos de validade. Se você hoje trabalha com atividade especial, mas a tua aposentadoria está longe, guarde toda a documentação que você tem. Todo documento que comprova período de trabalho, salário, remuneração, condição de trabalho, tudo isso, guardem. Guardem para o momento da aposentadoria de vocês. Tá? Porque tudo isso pode fazer diferença. Tudo que comprova período de trabalho, condição de trabalho e remuneração tem que ser guardado. Tá? Guardem isso, porque lá na frente vocês vão me agradecer. Tá? Porque esses documentos realmente eles fazem a diferença. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque assim você recebe todas as notificações dos conteúdos, fica por dentro dos seus direitos previdenciários e consegue também participar aqui das lives para ter interação das dúvidas ao vivo.